Seja bem-vindo ao canal da Alité. Eu sou a Gisele Pires e hoje nós vamos falar sobre a importância do registro de falhas para a melhoria dos seus processos. Em toda empresa, independente da área, há um tipo de lição que por vezes preferimos varrer para debaixo do tapete. São as nossas falhas de processo. Contudo, é justamente no registro e na análise dessas falhas que residem os maiores poderes para a melhoria contínua na gestão. Falhar não é o problema. O problema é falhar e não aprender com isso. Muitos veem o registro de falhas como um processo de caça às bruxas. Ou seja, eu preciso achar um culpado. Um momento para apontar esses culpados e sair metralhando. Foi você, foi você, foi você, foi ele, foi ele. Mas a verdade é que, quando bem executado, ele se torna uma ferramenta estratégica que transforma erros em oportunidades. E aí você tem redução de custos, aumento da satisfação do seu cliente. Vamos entender por que isso é tão importante, seja na complexidade de uma obra ou na delicadeza de um salão de beleza. Vamos lá? O registro sistemático de falhas vai muito além de apenas anotar que algo deu errado. Ele nos força a perguntar por que de forma estruturada. Ao identificar uma causa raiz para essa situação, a gestão pode implementar ações que verdadeiramente resolvam o problema, em vez de ficar só fazendo operação tapa-buraco e atuando só no sintoma. Sem esse registro, a tendência é que os mesmos problemas se repitam, vão se repetindo, repetindo e repetindo, consumindo tempo, recursos e minando a credibilidade da empresa. Vamos a um exemplo da construção civil. Imagine que há um atraso na entrega de materiais elétricos no canteiro de obras, que vai paralisar toda a equipe de instalação por 2 dias. Aí você vai entender por que isso aconteceu, né? Ah, o pedido de compra foi feito com base em uma lista desatualizada do projeto. Ah, e o processo de aprovação interna da requisição demorou além do previsto devido à ausência do gerente responsável, sem ter um plano de substituição. Então, a partir da causa, a gente entende o que a gente pode fazer. Então, como que eu posso fazer a melhoria da minha gestão? O registro detalhado ele vai permitir que a gestão revise o processo de atualização das listas de materiais e crie um plano de contingência para fazer as aprovações no caso de ausência de algum dos responsáveis, evitando assim atrasos em outros pedidos críticos. Então, esse é um bom exemplo. Usando o nosso salão de beleza. Então, por exemplo, de uma falha. Vários clientes acabam reclamando do corte de cabelo, porque ele não correspondeu exatamente à foto de referência que eles apresentaram. Qual que é a causa? Então, em discussão interna, a equipe pode chegar à conclusão que a equipe não estava utilizando uma ficha de consulta prévia, padronizada, que inclui uma sessão para discutir as expectativas do cliente versus a realidade. Porque é isso, uma coisa é a foto, outra coisa é a realidade. O próprio salão não tinha um portfólio físico para comparar os cortes. Então, o que pode ser feito na melhoria de gestão? O registro das falhas de comunicação, né? Entendendo isso, levou a gestão a reforçar o uso de uma ficha de consulta ao cliente para entender e criar um portfólio visual interno com os diversos ângulos dos cortes. E aí, treinar os profissionais para entender e gerenciar proativamente as expectativas do cliente. Porque o cliente, ele tem uma concepção na cabeça dele, e quando aquilo não se concretiza, gera uma insatisfação. Então, trabalhar isso com o cliente antes de executar o corte vai minimizar, com certeza, essa insatisfação. Outra questão muito importante com relação à importância de registrar as falhas de processo é reduzir os custos e ainda aumentar a eficiência operacional. Falhas de processo custam muito dinheiro, seja através do retrabalho, do desperdício, de multas, perda de cliente, então, ou muito tempo ocioso, tudo isso impacta no bolso. Ao registrar e analisar as falhas, a gestão consegue dados concretos para quantificar o impacto financeiro e priorizar ações de melhoria. Isso transforma o custo da não qualidade em um investimento estratégico. Vamos lá ao nosso exemplo, né? Na construção civil, você tem a necessidade de demolir e refazer uma parede de alvenaria por um erro de nivelamento, gerando aí 2 dias de retrabalho, desperdício de material.
Qual que é o impacto disso? Você vai ter um custo direto, então vamos chutar, R$ 2.500 relacionados a material e mão de obra. Você vai ter o atraso no cronograma, e esse atraso no cronograma muitas vezes pode gerar uma multa contratual. E como é que a partir dessa situação eu posso gerar uma melhoria? Então, a gestão ciente aí do custo recorrente, por exemplo, investiu, por exemplo, no equipamento a laser, que é mais preciso, e ainda num treinamento intensivo com mestres de obra, reduzindo significativamente esse tipo de retrabalho. Então, é uma forma, um exemplo de como a gente pode fazer esse registro dos desvios. No serviço de beleza, então a perda de um produto químico caro por ter passado do prazo da validade antes de ser totalmente utilizado. Imagina, isso não acontece, né? Então, você vai lá, vamos ver qual é o impacto. Tive um prejuízo de R$ 300 pela necessidade da compra emergencial de um produto com custo muito maior, porque a cliente estava lá esperando para fazer o procedimento. Então, a partir do momento que eu faço o registro dessas perdas, né, aí eu vou conseguir implementar, pensar em como fazer isso. Então, eu vou implementar um sistema de estoque, vou entender que o primeiro que entra é o primeiro que sai, de forma a eu ter giro dessa mercadoria e evitar que elas vençam por falta de uso. Muitas vezes o pessoal usa a mercadoria que chegou depois e deixa lá no cantinho a que chegou primeiro. E isso faz com que você tenha perdas pelo vencimento do produto, que você não pode aplicar no cliente. Outra importância aí do registro dos desvios, né? A gente constrói conhecimento e memória institucional. Muitas as empresas, elas perdem muito conhecimento quando as falhas não são documentadas. Colaboradores entram, saem, né? Todo momento tem novos colaboradores chegando e esses mesmos erros são repetidos, porque não há histórico, não há registro de falhas e das soluções. Então, ele só não fica na memória da empresa, na memória institucional, no conhecimento organizacional. Então, um banco de dados valioso para treinamentos de funcionários, tomada de decisão e consultas em situações futuras. Por isso é extremamente importante esse registro. Então, vamos imaginar uma construtora. Então, um novo engenheiro de obra cometeu um erro de logística na movimentação de andaimes, né? E aí você tem um gargalo no canteiro. Conhecimento, aí o que aconteceu? Foi perdido porque essa situação já aconteceu antes e não houve registro. Então, a experiência de um engenheiro anterior, ele já tinha resolvido esse problema em uma outra obra similar, mas não estava documentado. E aí o que acontece? Você fica gastando tempo e energia, desgaste, correndo risco em atrasar sua obra, porque você está tentando reinventar a roda, descobrir novamente, né? Então, você pode, a partir de registros, ter um manual de boas práticas, por exemplo, e implantar um treinamento para novos engenheiros, prevenindo que esse erro se repita. Na área de beleza, novamente. Então, pensa, você tem uma manicure nova que está trabalhando e ela tem dificuldades em lidar com uma cliente insatisfeita com o esmalte, né? Agravando aí a situação. Então, a situação já havia acontecido anteriormente. Então, não havia um protocolo claro de como gerenciar as reclamações dos clientes que já haviam sido desenvolvido por uma gerente anterior. Então, o problema já tinha acontecido, mas não havia registro. Então, como é que a nova funcionária vai saber? Então, as falhas de atendimento e as suas soluções, elas precisam ser compiladas aí, né, num guia de procedimentos de atendimento ao cliente. E aí, você tem um módulo de treinamento para as novas funcionárias que vai capacitá-las para lidar com as situações mais delicadas. A importância do registro também das falhas se dá para o fortalecimento da cultura de qualidade e a tomada de decisão baseada em dados. Gente, uma gestão que encoraja o registro das falhas sem punição, mas com foco em aprendizado, demonstra um compromisso genuíno com a qualidade e com a melhoria. Isso fomenta dentro da organização, dentro da empresa, uma cultura da transparência, da responsabilidade e da proatividade. Além disso, os dados das falhas permitem que a gestão tome decisões mais assertivas, seja na escolha de tecnologias, de fornecedores, de processos e mesmo de produtos, ou serviços oferecidos. Vamos lá, na construção civil. Imagine, a análise de múltiplos registros de falhas mostra que a maioria dos atrasos nos projetos estava ligada a problemas com um fornecedor específico de esquadrias. E aí, o que pode ser feito? Então, a gestão, a partir desses dados, ela decidiu descredenciar esse fornecedor e buscar um novo parceiro,
mesmo que com um custo marginalmente maior, priorizando a confiabilidade e o cumprimento dos prazos. Será que isso acontece? Não, né? Isso não acontece com a construção civil. Mas muitas vezes a gente fica insistindo por não saber a origem do problema, insistindo em utilizar um fornecedor que não nos atende. Um exemplo na área da beleza. Então vamos lá. Digamos que a gente tenha aí registros de falhas que mostram um aumento de alergias e irritações, por exemplo, em clientes utilizando uma certa linha de produtos nova, né, de produtos capilares. Então, com base nesses dados, a gestão pode decidir por remover a linha de produtos do portfólio, mesmo após investimento, priorizando a segurança e a satisfação do cliente, e aí buscando alternativas com outros produtos que sejam hipoalergênicos. Então, muitas vezes, aquele custo que parecia desperdício, né? Ah, eu vou desperdiçar, você está garantindo a fidelização e a satisfação do teu cliente. Então, como vimos, o registro das falhas de processo é uma mina de ouro. Ele não é um ato de burocracia, mas sim um pilar estratégico que sustenta a melhoria contínua, a eficiência e a redução dos custos, e ainda a construção de uma cultura de excelência. Transformar cada erro em um aprendizado é o que diferencia as empresas que apenas sobrevivem das que realmente prosperam e se destacam pela qualidade da sua gestão. Não tema com as falhas, aprenda com elas e use-as para construir um futuro melhor para o seu negócio. Agora, por último, mas não menos importante, não basta registrar. Você precisa analisar os dados depois e monitorar para poder acompanhar a evolução e melhoria dos seus processos. Se você quer saber mais sobre a qualidade nos processos, siga-me nas redes sociais. Não esqueça de deixar o seu like se esse conteúdo foi útil para você. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e ative o sininho. Até o próximo vídeo.